Soul on the beat. Que não estavam aqui ontem. Eu sou Matheus, eu sou estudante do curso de licenciatura em dança da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. Temos aqui hoje Liliane, que vai estar apresentando para vocês daqui a pouco. Ela também é licenciada em dança na UESB. Júlia, formada em dança, e Luan, formada em teatro, também pela UESB. Hoje vamos dar continuidade ao segundo dia da nossa Semana Preta do Projeto Caranguejo. Só um instante, preciso pegar a pesca. Este projeto ele tem o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, Prêmio Cultura na Palma da Mão, via Lei Aldir Blanc, redirecionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Então, só retificando, hoje a gente faz a nossa segunda tarde da Semana Preta. Mais uma vez quero agradecer a presença de todas, todos e todes, dizer que é um prazer enorme ter vocês aqui com a gente, aprendendo um pouco sobre nossas questões, que precisamos sim falar sobre, precisamos sim ocupar esses espaços. Gostaria que vocês aproveitassem hoje ainda mais do que ontem, tirando perguntas, fazendo perguntas. Hoje vamos ter a presença da nossa advogada Isa, que foi aluna da escola e é uma parceiraça aqui no bairro, mora aqui no bairro também. E eu gostaria muito que vocês participassem, aproveitem, tirem as dúvidas de vocês, tá? Sobre tudo, o que for possível, ela vai estar respondendo. Mais uma vez agradecer ao corpo docente da escola, dizer que nós nos encontramos à disposição sempre que a escola precisar para estar fazendo essa parceria, tá certo? Vamos lá agora apreciar um pouco do trabalho Mulher Férica. Esse é um trabalho solo de Liliane, que foi parte da disciplina prática solística dentro da universidade. Então, com vocês, Mulher Férica.
E aí... Oi. E aí, vocês gostaram? Misericórdia. Gente, ninguém comeu aqui hoje não, pronto. Não comeu não, né? Ó, claro que não comeram não. Gente. E aí, vocês gostaram? Muito bem. Oi, pronto. Daqui a pouquinho a gente vai abrir para perguntas, se vocês quiserem e tiver alguma pergunta para fazer para a Liliane, ela vai estar à disposição para saber como foi esse processo de mulher férica. Ela, enquanto mulher preta, né, tá fazendo um trabalho desse. Grávida também, o porquê de mulher férica, né? Quer dizer o que é isso? E aí vocês podem estar abertos e abertas a perguntarem para ela daqui a pouquinho. Agora vamos receber a nossa deusa. Para mim ela é uma deusa. Ela é deusa, ela é maravilhosa, ela é amiga, ela é blogueira, ela é advogada, ela é tudo que vocês imaginarem. Gostaria que vocês recebessem, inclusive, com muitos aplausos e com muito carinho, nossa queridíssima convidada, Isa Ellen. Gente, não é maravilhosa? Muito maravilhosa, né? Ela é minha amiga, inclusive. Eu vou falar sobre isso. Então, maravilhosa, né? Então, gente, essa aqui é Isaele. Ela vai se apresentar e a gente vai bater um papo hoje sobre também nossas vivências pretas, né? Ela vai falar um pouco sobre a história dela, de onde ela veio, o que ela faz da vida e tudo mais. Espero que vocês estejam abertos para poder tirarem as dúvidas que vocês quiserem, tá bom? E é isso, aproveitem o máximo que vocês puderem. Um cheiro e até daqui a pouco. Obrigada, certo. Olá, gente. Deixa eu tirar minha máscara. Alô? Oi. Qualquer coisa eu fico sem microfone. Ah, entendi. Agora parece que foi. Vamos lá. Quem aqui já se imaginou como quer estar daqui a 12 anos? Daqui a 15 anos, 14 anos? Quem aqui já parou para se imaginar como quer estar em um futuro? Muito boa tarde para vocês. Eu sou Isa, como já fui apresentada. Sou advogada e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da minha história, da minha trajetória. Mas antes de começar a falar de mim, eu vou falar com vocês a história de uma menina chamada Ana. Vocês conhecem Ana, gente? Bom, Ana foi uma criança. Vou falar um pouquinho dela para vocês. Tô andando demais. Ana foi uma criança muito tímida, coitada, muito introspectiva. E aí, Ana, gente, ela passou por algumas situações na infância. Alô? Bom, Ana passou por algumas situações na infância dela. Muito tímida, muito introspectiva, mas gostava muito de brincar, de se divertir. Porém, Ana passou por algumas situações de tensão também na escola onde ela estudou na infância. Situações essas de racismo, né? As crianças muitas vezes deixavam Ana isolada, falavam sobre a aparência de Ana, sobre o cabelo de Ana, sobre a cor da pele dela. E ela muitas vezes não queria brincar com ela, falava que não queria chegar perto. Ana se via muito sozinha. E aí essa foi grande parte da infância dela. Ana cresceu e aí ela se tornou adolescente. E essa história que eu tô contando é verídica. Na adolescência de Ana, ela cresceu e foi estudar em uma escola. E adivinha que escola foi essa, gente? Foi um colégio, que é exatamente esse colégio que vocês estão agora. Ana estudou aqui nessa escola há pouco tempo atrás. E Ana aqui, quando ela chegou nesse colégio, ela gostou e ela viu que tinha pessoas mais parecidas com ela. E aí ela percebeu que os comentários de racismo que ela viveu lá na infância dela começaram a desaparecer. Não que o racismo parou de existir, porque ele sempre continua existindo. Mas acontece que criança, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas criança acaba reproduzindo o discurso que aprende em casa. E aí criança, quando quer reproduzir um discurso racista, fala mal do coleguinha, chamar de preto, falar mal do cabelo, né? A criança, ela só fala.
E aí, isso aconteceu muito na infância de Ana e ela percebeu que aquelas crianças que eram racistas com ela cresceram. E aí, Ana começou a perceber o racismo de uma outra forma. Não diretamente como na infância. De que forma a Ana percebia esse racismo? Ela percebia que não tinha pessoas parecidas com ela em determinados lugares. Quando Ana assistia os filmes... Claro. Certo. Posso continuar falando por enquanto? Ó, vou continuar falando só pra gente não perder aqui a história e daqui a pouco eu volto com o microfone, tá bom? Então, Ana percebeu que o racismo direto que ela sofria lá na infância acabou desaparecendo um pouco. E ela percebeu que na adolescência... Obrigada, agora vai. Ana percebeu que, quando ela começou a assistir os filmes de romance, assistir as novelas, ela percebia que não existia gente parecida com ela. Nas princesas, as princesas da Disney, era sempre aquele padrão estético igual. Quando Ana assistia os filmes, ela percebia que não existiam as protagonistas parecidas com ela. E ela percebeu que o racismo, gente, às vezes vai aparecer assim, nas entrelinhas. Nem sempre o racismo aparece de uma forma direta, quando alguém lhe xinga, quando alguém briga com você. Mas você percebe o racismo quando você não vê pessoas parecidas com você, pessoas negras, em espaços de poder. E isso acabava incomodando muito Ana. Ana cresceu, e aí o que é que aconteceu com ela? Ela resolveu terminar o ensino médio e começou a pensar em entrar em uma universidade, certo? E aí nem ela imaginava que ela conseguiria e deu tudo certo, ela conseguiu. E adivinha o que Ana fez, gente? O curso que ela escolheu fazer? Direito. Não sei se vocês aí já pesquisaram, já ouviu falar, né, sobre o curso de Direito, mas quem faz Direito pode ser um advogado, pode ser um promotor, pode ser um juiz. Licença. Oi, amigo. Vamos trocar de microfone, pode ser? Claro. Minha equipe técnica. Jogo rápido. Alô, pronto, agora tá bem melhor. Vamos lá. Como eu estava falando, a Ana decidiu fazer uma faculdade. E aí ela conseguiu entrar na faculdade de Direito. Ela se sentiu muito realizada. Muitas pessoas duvidaram que ela conseguiria chegar nesse lugar. Por quê? Porque ela estudou em colégios públicos. Muitas pessoas, infelizmente, ainda não acreditam no ensino público de qualidade. Acharam que a Ana não conseguiria. Até ela desacreditou. Nesse período na faculdade, ela percebeu que ela era exceção na sala de aula. Geralmente as pessoas na sala dela tinham outro perfil, certo? Os professores dela também não eram parecidos com ela, se é que vocês me entendem, em relação à cor de pele mesmo, gente. E aí, antes de terminar de contar a história de Ana e falar da minha história, eu quero confessar uma coisa pra vocês, que eu não sei se alguém aqui, né, já percebeu, mas essa Ana, gente, sou eu. Eu tô contando a minha própria história. E isso tudo aconteceu comigo. Há 12 anos eu estava aqui, no mesmo lugar que vocês estão. Eu terminei os meus estudos aqui. E aí eu me formei pela Universidade Estadual de Feira de Santana. E estar aqui conversando com vocês é um privilégio para mim. Eu sinto uma nostalgia. Porque eu olho para o rostinho de cada um de vocês e eu me vejo. Porque há pouco tempo eu estava aqui com minhas colegas brincando, sem muita perspectiva, inclusive, de futuro. Às vezes eu olhava para mim e pensava, meu Deus, será que eu vou conseguir? O que será que eu vou fazer? E às vezes eu olhava ao meu redor e via que pessoas parecidas comigo não chegavam em determinados lugares que eu sonhava estar. E aquilo me incomodava. Obrigada, gente. Também estou me segurando para não me emocionar. E aí, me formei pela Universidade Estadual de Feira de Santana, sou advogada hoje e queria fazer uma pergunta para vocês antes de começar a minha história. Quem aqui já ouviu falar sobre a palavra meritocracia? Eu não vou perguntar para ninguém o que é não, viu? Podem ficar tranquilos. Se ninguém nunca ouviu falar, beleza, não precisa responder. Se alguém já ouviu falar, levanta a mão, ó, já ouviu falar sobre isso, sei o que é isso. Beleza. A maioria parece que não ouviu falar. Vou falar um pouquinho dessa palavra então para vocês. Meritocracia é basicamente você chegar em um espaço de poder por seu merecimento. Vamos imaginar uma pista de corrida, várias pessoas ali querendo chegar ao local de chegada. E aí, quem se esforçar, quem correr mais para chegar lá, vai dizer, ó, cheguei por merecimento. Cheguei porque eu me esforcei mais, aquilo ali foi o meu mérito. E aí eu queria falar uma coisa para vocês. Às vezes, gente, só se esforçar não é o suficiente. Às vezes, querer muito, às vezes, ter muita vontade de chegar no local não é o suficiente. Por isso, eu queria falar para vocês que eu não acredito em meritocracia. Infelizmente, a gente vive em uma sociedade desigual.
E quem está falando isso não é minha opinião. Existem vários pesquisadores aí, cientistas, que mostram através de dados que as pessoas na nossa sociedade são diferentes. Pessoas negras, infelizmente, não são tratadas da mesma forma que pessoas brancas na nossa sociedade. E isso é pesado de ouvir. Muitas pessoas, inclusive, que não são negras, sentem um incômodo quando a gente fala de racismo. Mas eu queria até fazer um questionamento, que se incomoda essas pessoas escutarem isso, incomoda muito mais a gente que vive essa realidade e tem que ficar falando sobre isso, porque dói. E como eu falei para vocês, o racismo ele aparece de diversas formas na nossa sociedade. Não só de forma direta, mas de forma indireta também. Então eu acabei aprendendo, muitas vezes, que o meu perfil não era adequado, que o meu cabelo, que inclusive eu alisei por muito tempo na minha vida, desde pequenininha até entrar na universidade, eu tive que passar por um processo, não sei se alguém aqui já ouviu falar, chamado transição capilar. E aí eu voltei às minhas origens, conheci sobre a minha história. Infelizmente, na minha infância, na minha adolescência, eu não tive momentos como esses. Inclusive, eu queria parabenizar vocês de estarem aqui, tendo essa atenção, de escutar, de aprenderem um pouco mais sobre a história de vocês. Porque, infelizmente, isso não aconteceu sempre. A nossa história, por muito tempo, foi camuflada. E aí a gente não aprendeu sobre a nossa ancestralidade, sobre a importância da gente se aceitar. E tudo isso mexe com a autoestima da gente. Porque pessoas negras acabam crescendo, aprendendo, sem nem perceber, que elas não são bonitas, que elas não são capazes, que elas não são inteligentes, que pessoas com perfil diferente dela é que vão estar em lugares altos. E a gente precisa parar de pensar dessa forma, e por isso que momentos como esses são importantes. Justamente para a gente entender o contrário, entender que a gente também consegue chegar lá. Então eu queria dizer aqui para vocês, repetindo aquela pergunta que eu iniciei aqui o discurso, quem aqui já imaginou como que está daqui a 12 anos, daqui a 14 anos, 13 anos? E aí, na minha época, eu não parava para pensar muito. Se vocês já pararam para pensar qual profissão querem seguir, vocês estão novos ainda, mas muitas pessoas aqui já podem ter pensado, eu quero ser tal coisa, ou não. E se não pensaram, também não tem problema, aos poucos a gente vai construindo esse caminho. Mas, caso vocês estejam pensando, eu queria dizer para vocês que eu acredito em vocês e que é extremamente provável que vocês consigam chegar onde eu cheguei. Porque se eu cheguei onde eu cheguei, é porque vocês também conseguem. Até porque a minha história, o início da minha história, não é diferente do momento em que vocês estão hoje. Certo? Então, estou aberta a ouvir perguntas de vocês, de ouvir um pouco sobre mim também. Além de ser advogada, eu coleciono outras profissões. Sou muito feliz e grata por ter chegado até aqui. Parabenizo novamente a atenção de vocês. Estou muito feliz em ter compartilhado um pouquinho da minha trajetória. E não se esqueçam, vocês são muito capazes. Muito obrigada. Então, agora a gente vai abrir as perguntas para a Lili ou para mim logo? Para as duas, tanto faz. Pronto. Pode ser para isso as perguntas, gente, agora. Certo. Vocês podem perguntar sobre a minha profissão. Como eu falei, quem faz direito, existem várias possibilidades. Se quiserem perguntar um pouco da minha trajetória, de quando eu estudei aqui também, fiquem à vontade. Outra coisa que não tem nada a ver, fiquem à vontade também. No que eu puder, eu vou estar respondendo, tá bom? E senão a gente tenta movimentar aqui para a gente interagir um pouquinho juntos. Deixa eu falar aqui, né? Oi, gente, de novo. Para quem não me conhece, eu sou o Luan, estive aqui ontem. Eu só queria alertar para vocês sobre a dinâmica. Como a gente tem pouco equipamento, a gente precisa captar as informações dos áudios através do gravador que está atrás de Isa. Enfim, toda vez que alguém for fazer alguma pergunta, faz a pergunta que a gente vai repetir e aí a gente responde. Tá bem? Quem quer começar? Legal, todo mundo. Pelo que eu vejo, todos animados, ansiosos. Quem quer começar? Pode ser assim, qual é a sua cor preferida, Isa? E Lili também, que está aqui para responder. Eu posso fazer uma pergunta para a gente começar e depois fica na mão de vocês. Pode ser? Combinado? Gente, eu sou professor, sou bem didático. Então as coisas têm que ser combinadas. Combinado, turma? Sim, professor. Ai, que lindo esse sim, geral. Que lindo, né? Ó, Liliane, pra Lili.
Como foi para você criar esse solo? Quais são suas referências? De onde partiu? Por que você criou o Mulher Férica? Não, tipo assim, falar sobre, entende? Seu solo e tal, e etc. Aí depois de mim vai ser as coleguinhas. Pronto. Vem. Fica perto disso, porque aí consegue captar a atenção. Chega mais pra frente. O problema é. Já estou toda. Então, gente, boa tarde. Como todos sabem, né? Meu nome é Liliane. E comecei a fazer o projeto Mulher Férica na faculdade. E na faculdade é um lugar que você pode falar de qualquer coisa. Você pode falar de tudo, tudo. E aí eu falei, por que não falar da minha mulher, que representa várias outras mulheres, e que a gente quase não vê falar sobre, que é mulher férica, que vem de mulher periférica. E aí eu comecei a falar de mulher periférica porque o corpo preto e periférico, e no pagode baiano, porque é mulher férica, o empoderamento da mulher no pagode baiano. E no pagode baiano, ele é extremamente sexualizado, objetificado. E aí eu resolvi falar desse corpo, que é o meu corpo, que ele é super objetificado pelo fato de ser uma mulher dançando pagode, é só visto como uma banalização. E aí eu venho trazendo minhas referências, são várias mulheres negras, uma delas é Diva Ribeiro, que fala sobre o lugar de fala. E aí eu trato disso, desse corpo que não quer ser objetificado só pelo fato de estar dançando um pagode baiano, não quer ser o corpo, aquele simples corpo, olha, uma mulher gostosa dançando o pagode baiano. Peraí, perdi o raciocínio. É esse corpo que é um objeto. Então eu venho tratar dentro da faculdade falar sobre isso. Sobre um corpo que quer ser respeitado também. E é isso. Arrasou, Gabi. Mais alguma pergunta para Lili? Ou pra Isa. Ou para mim? Sem vergonha, gente. Liliane, como ela se vê essa mulher férica grávida hoje. Porque quando ela construiu o solo dela, não existia jorna mesmo. Não existia jorna e é outro corpo. E hoje ela tem o jorna também é outro corpo que ela vai buscar de mulher. Porque quando o jorna estiver maior, vai ser também outra configuração. Então eu queria saber dela. E é isso. Como é que é diferente? Ai, gente, tá grávida, é tão sensível. A pergunta de Júlia foi como é tá esse corpo, que não é mais um corpo só mulher férica, mas sim mãe férica, né? Então, tá um corpo assim. A emoção, meu pai. Ó, a bichinha. Acho que às vezes tem porquê, mas não tem nem porquê mãe chorar, viu, gente? Eles vão chorar porque chora. Eu tô um pouco mais preocupado. Eu já estou chorando, hein, grávida. É um pouco mais preocupado, porque hoje eu não vou me preocupar. Exato. Hoje eu não vou me preocupar só com o meu corpo. Eu vou me preocupar com mais um corpo negro
preto, que vai ser pra mim, ser um corpo negro, mulher, é uma coisa, e ser um corpo preto, homem, negro, homem, é outra coisa, e o corpo não é meu, que eu estava me ensinando. Então é como ensinar essa cria férica, ser um homem férico, sem ter que passar por certas situações, sem ser confundido, sem ser confundido com um bandido, porque o sistema é isso. Tem que ensinar meu filho a andar com identidade. Tem que ensinar meu filho tem que andar com identidade, não correr de noite. Então, é muito difícil falar aqui agora. E vai ser muito, eu sei que vai ser muito difícil. Eu sei que vai ser muito difícil pra mim, mas eu vou tentar levar, ensinar eles os melhores caminhos. E é isso. Pode, professor Luan. Eu quero saber de Isa se você sente que na profissão de mulher preta, que também é advogada preta, que também é influencer, Digital influencer. Digital influencer preta, enfim. Se você sente que nessa pele que você vive, você tem que fazer o dobro para ou chamar atenção, ou para conseguir conquistar as coisas que você almeja. Porque a gente sabe que é uma realidade muito pertinente às minorias no geral. Né? Por exemplo, às vezes a pessoa que é homoafetiva, ela tem que batalhar 2 vezes mais para conseguir ser alguém na vida e provar para esse mercado, para essa sociedade, que ela é alguma coisa. Eu quero saber se você sente na pele isso. E aproveitar e dar a sua pergunta do Luan, como você sente que foi esse processo de estar na internet sendo negra, porque o processo de você se descobrir digital influencer é complicado, sabe? As pessoas não acreditam em você, não acreditam no seu conteúdo. Então, é aquela escala de ânimo, desânimo, tem tudo. Exatamente. E você sendo negra, é aquela coisa, tem que entregar muito mais. Então, como você se percebia nesse processo de buscar ser ou tornar-se, né, digital influencer negra? Certo, obrigada pelas perguntas. Gente, então, a desigualdade existe, né? E existem pessoas de formas diferentes que sofrem preconceitos, desigualdades, racismo, que quem sofre são pessoas negras, enfim. Como a gente está na Semana Preta, obviamente eu vou estar falando sobre a desigualdade racial, né? Porque é disso que a gente está falando aqui hoje. E sim, como eu falei um pouco, né, para vocês, é fato que existe essa desigualdade. E quem está falando isso, repito, não é minha opinião. É algo que infelizmente acontece. Posto isso, já que o racismo existe, é óbvio que pessoas negras, para chegar em determinados lugares, vão ter caminhos mais turbulentos. O que não significa que a gente não deve tentar chegar nesses espaços. Quando eu chego para vocês e falo que eu não acredito em meritocracia, não é desestimulando vocês a nem tentarem, não. É falando que a gente pode tentar sim, a gente deve tentar. O que a gente tem que ter em mente é que, infelizmente, para uma pessoa chegar em determinado caminho, ela vai levar um determinado período para chegar lá. E uma pessoa que tem um outro perfil, muito provavelmente, ela vai encontrar um caminho mais turbulento pela frente. E sim, isso aconteceu comigo na minha trajetória até me tornar advogada. Eu passei, né, por alguns momentos, falta de representatividade, foi uma das dificuldades que eu encontrei no meio do caminho.
porque a gente precisa falar sobre a autoestima das pessoas pretas. Representatividade é tão importante, gente, porque quando você não se enxerga em determinados espaços, você tende a não acreditar que você vai conseguir chegar nesse espaço. E tentar, nessa perspectiva, é difícil. E aí é muito fácil para pessoas que estão de fora falarem, né? Porque é um discurso que, inclusive, a gente escuta muito. É só correr atrás, é só estudar. Mas, às vezes, não é só isso. Às vezes, a gente não tem força para conseguir. Às vezes, a gente não vê gente parecida com a gente chegando lá. E isso é muito importante, gente. Isso conta muito na hora de chegar em determinados lugares. Então, sim, teve a falta de representatividade, teve questões de falta de condições financeiras também. E aí, aos poucos, eu fui conseguindo chegar lá. Teve a questão de eu trabalhar com internet também, né? Isso se iniciou mais ou menos no meio da minha graduação. Eu fui morar em Feira de Santana. Para quem não sabe, a Universidade Estadual de Feira de Santana, obviamente, né? Em Feira de Santana, foi onde eu estudei. Passei os últimos 6 anos lá. E aí, depois que eu me mudei para Feira de Santana, eu comecei a enxergar uma realidade muito diferente que eu não via aqui em Jequié. Parece que eu vivia uma bolha, sabe? Até as pessoas que eu convivia, os lugares que eu frequentava, eram de pessoas muito diferentes de mim. E vocês não têm noção de como foi lindo eu chegar na faculdade e eu ver um monte de mulher parecida comigo. Gente, foi mágico isso, sabe? Até me arrepio falando. Eu vi, quando eu entrei na faculdade, quando eu vi um monte de mulher preta, maravilhosa, com cabelo cacheado, crespo, e eu percebi uma coisa diferente nelas, elas tinham um brilho, elas tinham autoestima, elas andavam sorrindo. E eu não estava acostumada a ver isso, porque pessoas negras que eu conhecia, inclusive eu, eram mais retraídas, eram mais tímidas, não falavam muito, alisavam o cabelo, sabe? Não acreditavam mesmo em si. E quando eu vi aquilo, eu falei, véi, eu quero ser igual a essas meninas. Eu também posso, eu tenho alguns sonhos colecionados aqui que eu nunca coloquei em prática, que eu quero tentar colocar agora. E foi quando eu comecei, inclusive, no ramo da internet, fui pesquisar referências, porque às vezes a gente tende, até nas redes sociais, a acompanhar a gente com a realidade diferente da nossa. E a gente tem que parar com isso. E aí, quando eu fui parar para refletir isso, eu fui olhar as blogueiras, inclusive, que eu acompanhava, todas diferentes, a realidade completamente diferente da minha, meninas com condições financeiras lá em cima, loiras do cabelo liso, do olho azul, é igual, todo mundo igual. E aí quando eu fui parar para procurar referência, a gente tem que acompanhar pessoas parecidas com a gente tem que buscar essas referências. A gente tem que entender que as pessoas são diferentes e a gente tem que se inspirar em gente que também parece com a gente. Eu não tô falando que a gente não pode seguir uma blogueira diferente, não. Que a gente não pode admirar uma pessoa diferente, que é branca, que, enfim, não. Mas a gente tem que entender que existem pessoas parecidas com a gente que chegaram lá e que a gente precisa ter essas pessoas como referência também. E aí foi isso que me fez conseguir chegar em muitos lugares que eu cheguei hoje, inclusive trabalhar com internet. E hoje eu gosto muito, e essa fala dela é muito pertinente quando ela fala que é cansativo, porque tem a parte boa e a parte ruim de tudo, né, gente? Tem a parte boa e a parte ruim de todas as profissões, e na internet não é diferente. Então, muitas vezes a gente está mais animado e aí vem um algoritmo e acaba flopando a gente. E aí a gente tem que tentar produzir conteúdos de qualidade. E sim, pessoas negras precisam provar sempre que são boas em tudo, inclusive nas profissões que eu exerço hoje. É isso. A vergonha, meu pai, mas menininha. Raíssa está querendo saber de Isa como ela lidar com essas duas profissões ao mesmo tempo. Boa pergunta. Sendo advogada, sendo blogueira, como que você usa o seu tempo para estudar, mas dá conta dos seus conteúdos, como você se encontra aí nesse processo? Obrigada, Raíssa, pela pergunta. Boa pergunta. Mulher, então, simplesmente às vezes eu não consigo lidar. E é isso, tá tudo bem, sabe? É uma loucura. Como eu falei, foi mais ou menos no meio da minha graduação que eu comecei a trabalhar com internet. E não é fácil você conciliar profissões, gente. É complicado. Então, às vezes eu tento organizar o meu tempo. Eu acredito que organização é a palavra, né? Você anotar direitinho, você saber que horas você vai fazer cada coisa. Mesmo assim, não é fácil. Já tive vários problemas, como ansiedade, que inclusive é um assunto que a gente tem que falar também. E que pessoas negras estão muito suscetíveis a isso. E aí, passar por esse processo, né, de conciliar profissões, porque hoje eu sou maquiadora também, eu sou maquiadora, sou influenciadora digital, me tornei advogada agora,
Terminei minha graduação ano passado, então já colecionava essas profissões aí. Sou apresentadora, trabalho junto com o pessoal da prefeitura, né, apresentando um programa. E, enfim, gente, é muita coisa. E aí, com a organização, eu vou tentando fazer com que tudo se encaixe, mas às vezes a gente não dá conta de tudo. E eu acho que é até importante eu falar isso aqui pra vocês. Eu tô falando na minha perspectiva enquanto pessoa que tem algumas profissões aí. Mas vocês, nas vivências de vocês também, podem passar por situações de perceberem que não estão dando conta de tudo. Inclusive na escola, um exemplo. Às vezes a gente é bom em determinadas matérias, em outras nem tanto. Às vezes a gente consegue, né, chegar em... às vezes a gente consegue ter excelência em determinada disciplina, em outras não. E tá tudo bem, é importante eu falar isso aqui pra vocês porque nós somos seres humanos e às vezes a gente simplesmente não consegue lidar com as coisas. Mas aí, respeitando o nosso processo, o nosso caminho, a gente vai se entendendo enquanto pessoas e vai, pouco a pouco, tentando chegar lá, sem surtar. Por nada. É aquela dali que tá com a mão levantada? Aguarda só um pouquinho, você que levantou a mão. A próxima é você, viu? Quem vai ser primeiro? Acho que Tainá levantou primeiro, né? Tainá perguntou se você, Isa, já leu comentários racistas na internet sobre ela, sobre você. Repete a pergunta. Tainá perguntou se eu já vi... Tainá, perdão. É você? Perguntou se eu já vi comentários racistas na internet. Sim, já vi. Em relação ao meu cabelo. Gente, hate é normal, né? Quando você começa a trabalhar com internet e você se torna uma figura pública, você acaba sendo suscetível a esse tipo de comentário. E sim, já ouvi comentários, até as pessoas comentam na cara de pau mesmo. No direct ou até na foto, no vídeo, que cabelo feio, enfim. E comentários que às vezes eu não gosto nem de repetir. Mas como eu falei também, esse tipo de racismo mais direto, eu percebia muito mais na infância do que hoje em dia. E aí, como eu já falei também, muitas vezes as crianças são perversas. Por isso que é muito importante os pais até darem uma educação para os filhos, principalmente pais brancos, educarem crianças brancas a entenderem as diferenças, a entenderem que uma pessoa, uma criança preta do cabelo cacheado, do cabelo crespo, não é feia, não é inferior. E a gente, né, pessoas pretas, alertarem as nossas crianças de que esse tipo de comentário pode aparecer e vai aparecer, infelizmente. Então, esse tipo de racismo direto eu percebi muito mais na infância. Hoje existe, sim, nas redes sociais, mas eu percebo o racismo muito mais nas entrelinhas mesmo, sabe? Os olhares, quando eu passei pelo processo de transição capilar mesmo. A gente fica com duas texturas. A gente para de alisar o cabelo, aí a gente vai esperando o nosso cabelo natural crescer da raiz. Aí fica aquele cabelo cacheado na raiz e as pontas alisadas. E é um processo que os olhares, meu Deus do céu, às vezes a pessoa não precisa nem falar nada. Só o jeito que a pessoa te olha já diz muita coisa. Então, hoje em dia eu percebo o racismo muito mais nas entrelinhas, até porque ele é estrutural, né? O normal, infelizmente, na nossa sociedade é que exista o racismo. Ele estrutura as relações, a gente consegue perceber ele em vários setores. E aí, esse discurso mais direto, que inclusive é crime, é importante falar aqui, né, que racismo é crime. E quando a gente vê esse tipo de situação, a gente precisa informar para a pessoa racista que ela está cometendo o crime. E é isso, então existe essa diferenciação. Para as pessoas que querem agora, né, pretendem começar com essa vida da internet. Ah, internet, certo. E qual conselho e qual estratégia você Ah. dá para essas pessoas que estão se descobrindo agora em busca do que fazer, de que caminho seguir, como esse processo de saber o que você vai fazer. Entendi. É muito cobrado, a gente chega no nosso emprego, no primeiro segundo, é o menino batendo na porta, contando a vocês que vocês precisam ter um curso. Isso é muito complicado. E Jéssica quer saber de Liliane como é fazer todos esses movimentos estando grávida, né? Qual é essa dificuldade de, por exemplo, cair ali, não se machucar e não machucar Jordan? Então, qual é esse processo que você passa aí durante a apresentação do seu filho? Amiga, acho melhor você começar, porque eu acabei de falar. Pra dar uma... Então, assim, às vezes eu esqueço que eu estou grávida, não vou mentir.
Mas quando tá dançando, confesso, quando tá dançando eu esqueço também. Mas quando tá ensaiando é mais complicado. Porque você, quando tá dançando é outra emoção, é outra coisa. E quando tá ensaiando não, você tá ali e você sabe qual movimento você pode e você não pode fazer. Você tá, tem hora que abaixa e incomoda. Mas vou deixar no banheiro saber como é que tá aqui. Mas é isso, não tem assim, é um só, por enquanto é um corpo só. Eu e ele somos um só e se ele dança, eu danço. Se eu danço, ele dança. Mas é complicado às vezes. Mas a gente segue, a gente não pode parar. É um pezinho assim que a gente vai acostumando, mas a gente vai seguindo e a vida não pode parar, né? Quem perguntou foi Raíssa, não foi? Ela perguntou em relação às profissões e tal, qual conselho que eu dou para quem está aí tentando se descobrir, enfim. Vou falar então sobre a minha profissão como influenciadora digital, que ela perguntou isso, e entre outras também, né, gente? Vocês estão novos, né? Eu tô olhando aqui a carinha de vocês e quando eu tinha a idade de vocês, eu não sabia exatamente qual profissão eu ia seguir. E às vezes eu acho um pouco precoce da vida, assim, falar para uma pessoa de 16 anos, assim, decida o seu futuro, faça o Enem, coloque lá seu curso e já faça. Porque às vezes a gente ainda não tem aquela maturidade para descobrir o que é que a gente vai fazer do nosso futuro, gente. É aquilo que vai definir o que é que a gente vai ser. Pense aí na responsa. E aí foi mais ou menos saindo do ensino médio, no terceiro ano, que eu comecei a pensar, mudei um pouquinho, já quis psicologia, já quis jornalismo, que na verdade acabo exercendo um pouco e tendo um pezinho no jornalismo hoje em dia também. Mas aí, o conselho que eu dou é você tentar se observar. Tenta fechar o olho e imaginar assim, você se vê fazendo o quê? E aí aquilo que eu falei pra vocês, se tem alguém aqui sem perspectiva de futuro, não consegue se ver em nada, respira, tenta ter calma e saibam que isso é normal. Mas que é importante também vocês buscarem referências e começarem a sonhar mesmo. E sonhar alto, gente, pelo amor de Deus, a gente tá aqui nessa vida pra sonhar pequeno, é? Sonhar alto, falar, eu quero ser uma professora, eu quero ser uma médica, eu quero ser uma advogada, artista, eu quero dançar, entendeu? Tem inúmeras profissões, eu quero ser uma fisioterapeuta, sabe? Coloca na cabeça de vocês, fecha o olho, tenta se imaginar no futuro. Se não conseguir agora, respira, tenta no que vem. Se não conseguir ano que vem, respira, termina, se forma, veja as condições que você tem e com as condições que você tem, que eu sei que algumas pessoas aqui têm mais condições que outras, isso é super normal. Mas, por exemplo, quem aqui tem acesso à internet? É uma chave poderosíssima que vocês têm na mão de vocês, é ter acesso à internet. É ter essa informação, é buscar conhecimento, é procurar estudar, nas condições que vocês têm mesmo. Tenta, saibam que o caminho pode ser um pouco mais difícil para algumas pessoas, beleza. Mas tentar não custa nada. Então tentem, se imaginem. E sobre a profissão de influenciadora digital, nossa, é muito conselho que eu tenho para dar, então eu vou tentar resumir aqui bastante. No início, você não vai conseguir crescer rapidão, não. É muito difícil. É 1 em 1 milhão que consegue. Comecei hoje, já bombei, cresci na internet, estou estourada. Geralmente é aos poucos mesmo, sabe? As pessoas que estão aí bombando na internet, com 1 milhão de seguidores, podem testemunhar para vocês que um dia já começou. E estava gravando uma história ali, na maior vergonha do mundo, e que ninguém dava nada, e aos poucos foi lá crescendo. Então, parece clichê, mas é importante falar para não desistirem. E assim, quando vocês pensarem em desistir, começou a fazer não só tentar trabalhar como influenciador digital, não. Qualquer coisa que vocês se proporem a fazer na vida de vocês, pare e pensa. Comecei a fazer, beleza, tá dando errado? Gente, não faz sentido desistir. Porque muita gente que chegou no topo tava nesse início, sabe? Então, o dia que vocês desistirem, pode ser exatamente o dia que vira uma chavinha e que aconteça alguma coisa, que você cresça absurdamente. Então só vá, só continua, tenta estar perto de pessoas que incentivem vocês, cuidado com a energia de gente ruim, com a energia tóxica, estejam perto de pessoas que coloquem vocês pra frente. E eu tô aqui, eu espero que essa conversa aqui que a gente esteja tendo gere um mínimo de identificação com vocês e inspiração mesmo, pra eu falar pra vocês que vocês podem chegar a qualquer lugar que vocês quiserem. Que almeja ser uma policial militar.
Certo. Quem é ela? Oi, tudo bem? Então, para ser policial militar, Milena, né? Você não precisa necessariamente ter uma graduação, né? Então, assim, você poderia sair já do ensino médio, buscar, se você tiver acesso à internet. Tem até no YouTube, gente, se você colocar lá, cursinho preparatório gratuito para policial militar. Vai aparecer muito conteúdo de qualidade, não só para quem quer ser policial militar, mas para quem quer ter aí diversas profissões. Se você tiver acesso à internet, você consegue muito conteúdo gratuito para poder estudar, para já começar a dar os primeiros passos. Tem cursinho preparatório também aqui na cidade, para quem tiver um pouco mais de condições, sabe? E só tentar mesmo. Eu acho que o momento agora, eu não sei que série você tá, mas se estiver saindo do ensino médio, é mais ou menos agora mesmo. Para refletir também, eu não sei como é que tá a sua cabeça em relação a isso. Como eu falei, a gente muda, né? A gente hoje está querendo ser isso, amanhã a gente já está querendo ter uma outra profissão. Então, para ver se é isso mesmo que você quer. Pesquise um pouco sobre a profissão, pesquise um pouco sobre a instituição, o que é que a instituição representa hoje no nosso país. Você quer realmente fazer parte dessa instituição? Por que você quer? Para além de você querer seguir uma profissão, você tem que entender por que você quer isso. É só por dinheiro? É porque você viu um tio seu que é isso? Quais são as suas motivações? Então, tente ter motivação, convicção do que você quer e comece a estudar mesmo, gata. É isso aí. O caminho é esse. Tá, pode. Perfeito, obrigada. Como é seu nome? Frank? Frank, pronto. Tá, beleza, vou repetir agora. Frank me perguntou se existiu algum preconceito da parte da minha família ou de amigos em relação à profissão que eu exerço hoje de advogada e como essas pessoas me veem hoje, beleza? Muito boa a pergunta dele. E, gente, então, muitas pessoas desacreditaram, né? Eu acabei falando um pouco sobre isso aqui. Acredito que pelas escolas que eu estudei, eu não era uma pessoa nerd, de tirar notas boas em tudo, de tirar 10 em tudo. Tinha algumas matérias que eu me identificava mais do que outras. E assim, eu digo pra vocês, na maior convicção, me veem em vocês. Vocês estão me vendo aqui hoje, pode ter certeza que eu não era diferente de vocês, não. O que diferenciou eu de vocês foi isso daqui, ó. Então, é muito importante eu falar isso aqui. Então, muitas pessoas desacreditaram por conta disso. Eu não tinha, né, referência de pessoas na minha família que entraram na universidade. Então, muitas pessoas sempre falavam que eu não ia conseguir chegar lá. Enfim, já ouvi muito isso, de família, de amigos, perguntando se eu não queria fazer um outro curso. Na época não tinha direito aqui em Jequié. Hoje em dia já tem, na FTC já tem direito aqui em Jequié. Na época não tinha. Então as pessoas falavam que não ia dar, porque eu não tinha condição financeira de eu ir embora, porque eu ia ter que ir embora, né, para fazer direito. Como é que eu ia pagar e tudo mais. E aí foi complicado pra mim, porque eu tive que sair driblando tudo. Eu tive que ir contrariando mesmo as estatísticas pra falar, beleza, não tem gente parecida comigo ali não? Beleza, mas é lá que eu quero estar. Já acabou, mesmo não vendo gente parecida comigo, é um sonho que eu tenho e eu quero buscar realizar esse sonho. E aí eu fui, e aí muitas pessoas, depois que a gente consegue, né, realizar, vem com aquele discurso. Eu sabia que você conseguiria e tudo mais, e muitos amigos também que falavam, meu Deus, não acredito que eu tô passando no vestibular. Eu falava, deu certo. Mas também teve a falta de esperança em relação a mim mesma, né? Muitas vezes eu duvidei de mim. Mas aí eu sempre tive muita fé, gente, no meu coração, de que eu conseguiria realizar o que eu queria realizar. E até hoje eu coleciono muitos sonhos. Eu acho que todo mundo aqui tem que ter sempre sonhos para colecionar no coração. E aí eu fui, né, aos pouquinhos, e acabou que deu certo. Espero ter respondido a sua pergunta. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta, que a gente já está fechando o nosso babado aqui. A prova vai fazer uma pergunta. Fala no microfone mesmo. Não alcança. Levanta. Pois é, meninas, eu estava ali ouvindo, a gente trocando as ideias, né? Queria saber das duas. Se a escolha do curso, se quando vocês escolheram, vocês tinham já essa ideia de lutar pela causa, né? Por conta do
o respeito, contra o preconceito racial, contra todo tipo de preconceito, ou se essa visão de vocês, se esse olhar foi aberto dentro da universidade. Eu vi Isa falando alguma coisa com relação a isso, mas Liliane não viu. Me lembra um pouco de Liliane mais do que diz aqui na escola, porque acho que foi quando, justamente quando eu estava chegando, né? Elas disseram que eram iguais a vocês, eram mesmo. Agora sim, tem um diferencial também, viu? Vou agora dizer. Liliane sempre sentou na frente, sempre foi aquela perguntadeira, ela perguntava as coisas. Isa era mais quieta, mais tímida, mas eram alunas que corriam atrás. Então também não é para poder dizer, para não ficar pensando aí que a coisa é fácil, né? Vocês estão realmente colhendo frutos de um trabalho de um tempo, né? Agora eu quero saber, entraram na universidade, no curso, já com esse propósito ou curso, a universidade fez vocês terem uma outra visão do mundo? Eu, particularmente, quando eu entrei na universidade, é porque assim, a gente, pelo menos não sei isso, né? Mas eu não tive muita representatividade. Eu não tive muitos professores negros. Se eu acho que eu tive foi Jô. Então, eu não me reconhecia como mulher negra. E aí, eu vim querer mesmo falar sobre, quando eu entrei na faculdade, que eu vim me reconhecer, que eu tive professoras negras que me fizeram eu me reconhecer como mulher negra. Foi a partir daí que eu comecei a querer falar de mim, a querer me apropriar, porque é muito difícil você não ter representatividade e você entrar, você se fala, não, mas você é negra. Não, eu não sou negra não. Olha a minha cor, todo mundo fala que eu sou morena. Todo mundo fala que eu sou morena, toda minha família fala que eu sou morena. A desculpa é tipo, eu sempre alisava o cabelo. Sempre alisei o cabelo. Eu vim parar de alisar no ensino médio. E aí, o meu cabelo, ele não chega a ser crespo, ele é cacheado. E aí, quando ele escovava, ele dava uma impressão de que era liso. E aí as pessoas falavam, mas você de cabelo liso parece na Índia. Nem parece que tem um cabelo cacheado. Você nem tem o cabelo crespo. Então aqui você vai crescendo, achando que você é morena. E se me chamasse de, não, mas você é negra, ou você é... Pra mim era uma ofensa, era um xingamento. Não, eu já chorei por ser chamado de negra. Na verdade, não me chamavam de negra, né? Era de neguinha. E aí, eu vim descobrir na faculdade, vim querer mostrar para outras pessoas também esse conhecimento que eu tive a partir da faculdade. Arrasou. Como é seu nome? Então, Cristiane, respondendo sua pergunta também, a minha história é bem parecida com a história de Lili, né? O meu processo de autoaceitação, de autorreconhecimento enquanto uma mulher negra também foi muito tardio. E eu acho isso muito perverso, porque a gente não aprende sobre a nossa história, a gente não aprende a se amar, a gente não aprende a se conhecer. E aí também foi depois da universidade, eu já de maior, já véia, que vim parar para entender que eu era bonita, gente. E aí quando eu descobri isso, aí foi libertador para mim também, né? Como eu falei, eu entrei na universidade, comecei a ver pessoas parecidas comigo, o que até então eu não tinha, né, referência, eu não via mesmo, não estava perto de pessoas parecidas com aquelas que eu me deparei na universidade. Na minha sala não, porque o curso de Direito é um curso ainda elitizado. Então a maioria das pessoas da minha sala chegavam de carro, pessoas brancas, classe social lá em cima, sabe? Eram pouquíssimas pessoas. Minha sala tinha 40 alunos, tinha 4 pessoas negras. Eu, meu noivo, que eu sou noiva, inclusive ele é da minha sala, homem preto, advogado também maravilhoso, a gente se conheceu lá, e mais outras 2 pessoas. E aí, professores negros, eu não tive nenhum, do início até o final do curso, não tive. E aí é importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes passa despercebido, gente. Às vezes a gente olha para determinados lugares, tipo assim, nunca fui atendido por um médico negro.
Passa despercebido. A gente vai em um restaurante mais chique, só tem gente branca. É algo que às vezes a gente vê como natural, mas a gente tem que parar para entender por que isso acontece. Por que pessoas pretas estão sempre na cozinha? Por que pessoas pretas estão sempre em locais que são vistos como espaços menos privilegiados? Isso não é normal, isso não pode ser visto como algo normal. E a gente precisa querer ocupar esses espaços altos também. Então, para eu entender isso, me entender enquanto uma mulher negra também, como aconteceu com Liliane, eu preferia 1000 vezes que alguém me chamasse de morena, gente. Eu achava lindo quando alguém me chamava de morena. Quer ver coisa quando alguém me elogiava, que hoje quando alguém me elogia assim, eu acho ridículo. É quando alguém fala assim, nossa, você é preta, mas você tem uns traços finos, aí isso é mais bonito em você. Isso me estressa, gente, porque a gente tem que enaltecer os nossos traços, enaltecer os traços da nossa negritude. Cabelo crespo é bonito, bocão, nariz grande, tudo isso é bonito. A gente tem que romper esse padrão estético que existe, de que a gente tem que se modificar, tem que fazer harmonização, tem que botar um negócio no nariz para afinar, tem que alisar o nosso cabelo, sabe? Eu entrei na universidade um outro ser humano. Se vocês me vissem há pouco tempo atrás, vocês iam falar, não é a mesma pessoa, não. Eu alisava meu cabelo, pintava meu cabelo de loiro, gente. Chegava assim na faculdade, ó, toda quietinha. Quando eu cheguei, como eu já falei pra vocês, que vi pessoas diferentes, parecidas comigo em relação à ancestralidade, eu falei, véi, eu quero me assumir, eu também quero, sabe, me mostrar pro mundo. Eu quero mostrar pra galera que eu posso ser bonita, com meu black, com cabelo natural também. Que ser preto não é feio, não. E aí, se tem alguém aqui que ainda não parou para estudar um pouco, para refletir sobre a história de Luísa Marim, que é o nome da escola que vocês estudam. Para um pouquinho, vai estudar um pouco sobre ancestralidade, vai enaltecer a cultura de vocês, comecem a se mostrar mesmo, quando alguém falar alguma coisa do cabelo, da cor de vocês, bater no peito e falar, oxi, qual foi? Eu sou bonita desse jeito também, sabe? Pessoas pretas também são bonitas, pessoas pretas também estão aqui para ocupar determinados espaços, grandes, altos, a gente também pode estar nesses lugares. Então, não, eu entrei no curso com a outra cabeça e foi dentro da universidade que eu comecei a aprender sobre mim, sobre a minha história e que eu comecei esse processo de luta, porque antes isso não acontecia e eu nem imaginava que durante a universidade eu fosse seguir esses caminhos de militância, enfim, de ter essa consciência, de passar essa consciência para outras pessoas. Mas isso foi tão libertador para mim, tão mágico, tão importante, que eu sinto a importância de falar sobre isso e de passar essa informação para outras pessoas também. Se um de nossos alunos estiver no comércio em um determinado lugar e eles forem discriminados pela cor da pele legalmente, o que eles podem fazer? Como eles devem agir? Qual é o seu nome? Elaine? Obrigada pela pergunta, Elaine. Bom, ela perguntou, gente, se uma pessoa, onde vocês estiverem em algum estabelecimento, algum local, e passaram por alguma situação de racismo, né? Racismo, como eu falei aqui pra vocês, é crime. E aí vocês podem prestar uma queixa, mesmo em uma delegacia. Informar tudo o que aconteceu, informarem, ó, estive em determinado local e a pessoa me disse isso é crime, está tipificado. E aí a pessoa deve ser responsabilizada, né? O crime de racismo hoje é bem parecido com o crime de injúria racial. Eu vou diferenciar brevemente aqui para vocês. O crime de racismo é quando alguém é discriminado pela sua cor. Não precisa necessariamente ter alguém falando que está fazendo aquilo porque você é preto. Um exemplo, você entra dentro de um supermercado, o segurança te segue, fala que você vai sair dali, você pergunta o motivo, o segurança não fala. Simplesmente fala que você não pode ficar ali, você pode dizer que aquilo ali foi um crime de racismo. O crime de injúria racial já tem a ver com a honra e também é crime. É quando a pessoa já lhe insulta, já fala, você não pode ficar aqui porque você é preto, pretos não podem ocupar esse local, você é feio, seu cabelo é duro. Um exemplo, te imita de macaco, por exemplo. Isso daí é o crime de injúria racial. E vocês devem prestar uma queixa. Vocês não podem, em hipótese alguma, deixar isso passar despercebido. Porque se a gente não fala sobre isso, acaba que continua acontecendo. A gente só cala o silêncio do racismo falando sobre ele. Então denunciem, tanto quando acontecerem com vocês, quanto quando acontecerem com alguma pessoa que vocês presenciarem, enfim. Mas aí precisa de uma testemunha ou só chegar lá e saber? É importante ter provas, né? Como tudo assim no direito, toda vez que acontece alguma situação,
às vezes o fato de você só falar que aconteceu não é o suficiente. Então é importante levar uma testemunha, se alguém tiver feito alguma filmagem, é importante levar também para poder comprovar que aquilo aconteceu. Caso não tenha, não deixe de ir, vá também. Informe, peça para a autoridade procurar aquela pessoa que cometeu esse crime. E aí, provavelmente, né, vai acontecer aquele diálogo, a pessoa vai precisar falar se fez ou não aquilo. E aí vai acontecer o trâmite legal. O fato deles serem menores de idade, ainda assim eles Podem ir, mas aí... acompanhado do pai. Isso, exatamente, acompanhado do responsável. Toda pessoa que for menor de idade, qualquer denúncia que for fazer, qualquer queixa que for prestar, precisa ter o acompanhante, né, o responsável da criança ou adolescente. Mas não precisa não falhar. Não, é só para poder compartilhar um pouco também com vocês que quando antes de morar em Salvador, eu morava aqui em Jequié, óbvio, e eu trabalhava, né, ganhava muito bem, graças a Deus. Olha, arrasou! Mas eu não era feliz com aquilo que eu fazia. Mas eu tinha em mente que eu precisava trilhar um caminho até chegar onde eu queria. Porque os meus pais, eles não iriam me ajudar financeiramente. Até porque o que eu queria fazer era a dança. Sempre fui ligado às artes, graças a Deus por isso. E aqui em Jequié, viver de arte é muito complicado. Não pensem vocês que estamos aqui, que foi fácil, porque não é. A gente vive escrevendo edital, tentando passar, e quando passa é uma loucura para conseguir aquela grana. E quando chega é uma loucura, porque está tudo muito caro. Enfim. E aí eu precisava morar em Salvador. Queria muito morar em Salvador, porque eu queria trabalhar dançando em banda, eu queria disseminar minha arte por aí, conhecer muitas coisas por lá, aprender muitas técnicas por lá e depois, quem sabe, voltar para Jequié, como assim foi feito. E aí, quando eu cheguei lá, eu ainda falava sobre os meus trabalhos de solo, estudando, era só sobre questões extras e não sobre questões raciais. Por mais que no meu subconsciente eu quisesse, eu queria muito falar sobre, mas eu não tinha muito incentivo. E aí, no meu segundo semestre, eu montei um solo que foi falando sobre questões raciais, sobre o corpo negro na cena. E esse corpo negro era o meu corpo negro, assim como mulher férica, era o meu corpo negro na cena. Mas que cena, amados? Na cena da vida, do dia a dia, não só na cena dos palcos, dos trios, enfim. Na cena da vida. E quando eu finalizei esse trabalho, a minha professora, ela é muito feliz, assim. E aí ela deu vários gritos na sala, fez aquele show. E ela falou, você precisa tomar vergonha na sua cara e precisa pesquisar sobre sua história. Você precisa pesquisar sobre a sua ancestralidade. Quem foram os seus antepassados? Quem é a sua árvore? Quem é a sua história? Você precisa falar sobre, nós precisamos ouvir mais sobre a história de Mávios, sobre o povo de Mávios, porque o pessoal que trabalha comigo sabe que, inclusive, até hoje, nas minhas danças, eu bebo muito da fonte que um dia me serviu lá atrás, né, que foram as danças populares, que foi o terno de reis, que é essa cultura popular que eu sempre fiz questão de fazer parte. Então, para mim, no primeiro momento eu fiquei muito assustado, porque imagine só, você vai precisar sobre você mesmo, mas sem referência nenhuma, como assim? Sem representatividade também nenhuma, porque por mais que o teatro foi uma ferramenta muito importante na minha vida, assim como eu acredito na vida de outras pessoas, mas também teve muitos percalços nesse caminho e eu não fui incentivada a pesquisar e trabalhar sobre questões raciais. Então, quando a professora pergunta, você entrou na universidade, você vai pesquisar somente lá, a partir daquele momento que você veio abrir a mente para pesquisar sobre, eu também me enquadro nesse lugar que foi a partir desse momento. Porque eu fui instigado, eu fui movimentado mesmo para poder pesquisar sobre essas questões. E aí eu volto para Jequié, faço todo o plano de curso, monto meu estágio, faço no Colégio Alegria Bolo, uma semana preta também. O nome do meu estágio foi titulado A Coisa Tá Preta, dizendo que a coisa tá boa, sim, né? Porque quando a gente associa tudo relacionado ao preto é ruim. E aí a gente precisa mudar, né? Dar uma viradinha nessa chave, entender que não é bem assim que funciona. Mas foi também a partir desse gatilho da professora de falar, acorde pra vida, não tem como você esquecer a sua história.
A sua história é muito bonita. É de um povo que lutou e resistiu para chegar onde chegou. E é justamente, tem a minha história, né? Que passei por todo esse trabalho, de largar o meu trabalho, carteira assinada, ganhando bem, com minha moto, minha casa, para ir morar em Salvador, de aluguel, trabalhando, não combinado, estudando muito. Para vocês terem ideia. E sendo muito feliz, né? Apesar de estar com o pé arregaçado, joelho arregaçado, coluna arregaçada, mas a vida de dança deve ser quando a dança está entrando. A gente tem muito isso, né? Graças a Deus. Eu saía de casa 6 horas da manhã para poder pegar o ônibus. Minha aula era 7h10, eu tinha que estar dentro da sala de aula de 7h10 a 12h40. À tarde eu dava aula nessa instituição como professor substituto, ou estagiário, né, podemos dizer, de alguns professores que eram concursados, mas que tinham outros vínculos, então eles confiavam a sala de aula na minha mão e eu dava aula para eles. E à noite eu era do balé jovem, que era de 6 às 10 da noite ensaiando. Então eu chegava em casa em torno de meia-noite para acordar às 5 da manhã no outro dia, isso de segunda a sexta-feira, exceto finais de semana, fazendo show. Então era bem corrido, mas não me fez resistir. Então, quando Isa fala que ela chega onde ela chega, né, que tem hoje esse privilégio, graças a Deus por isso, ainda vai chegar muito mais, Liliane e tantos outros, é para a gente entender que não foi fácil, que é muito difícil, é muito doloroso, a gente chora muito, a gente briga muito, a gente não tem incentivo, mas não desista. Eu digo para vocês assim de coração, não sou tão velho assim, estou praticamente a mesma idade de vocês. Né? Mas eu digo para vocês assim, com muita convicção, não desistam. É difícil, é muito difícil mesmo, não é fácil. E quem disse que seria fácil? Né? Para as professoras estarem aqui, sendo mulheres, dando aula, usando vestido, né? Sem precisar estar toda fechada. Enfim, elas sabem que elas passaram também para estarem aqui, ocupando esses espaços. E assim a gente deixa para vocês, tá bom? Essa mensagem de incentivo mesmo. Não desistam, que não vai ser fácil. Quero muito que vocês contem comigo, sempre que precisar, estarei à disposição. A escola também, sempre que precisar, estarei muito à disposição para poder ajudar no que for possível. E não somente em novembro, eu sempre faço questão de falar isso, porque novembro, assim como o Luiz acredito, e os outros, a gente é muito convidado pelas escolas e por outras entidades para palestrar e tal. E eu não quero falar só em novembro. Eu quero falar sobre o nosso povo, sobre a nossa história o ano todo. Porque é muito importante falar sobre isso. Tá? E também sempre lembrar, né, e lembrar também que se hoje a gente está aqui é para mostrar para vocês que dança, que teatro, que arte também é conhecimento, não é só entretenimento. Muito bem. E para além disso tudo, a gente não pode jamais deixar de lembrar, né, ressaltar aqui que esse projeto ele tem o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura, Prêmio Cultura na Palma da Mão, via Lei Aldir Blanc, redirecionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pessoal, antes da gente encerrar nossa tarde, hoje é a nossa segunda... Hoje é a nossa segunda tarde da Semana Preta do Projeto Caranguejo. Eu queria rapidamente explicar uma coisa para vocês que eu achei pertinente, que a Pro perguntou. Por que só vieram mulheres para palestrar aqui para a gente? Esse projeto ele tem um foco em falar sobre o bairro Caranguejo. Apesar da gente aqui, Colégio Luiza Maim, não estar situado num bairro Caranguejo, existem muitos estudantes que moram lá ou que já passaram por lá. Quem é de lá, levanta a mão. Ninguém, meu Deus, lasquei. Quem sabe onde é o Caranguejo? O Caranguejo ali, perto dali da Argolo, no morro ali. Caramba, vocês não sabiam que era. Meu Deus. Enfim, eu sei que existem várias pessoas que são do Caranguejo, que já passaram por lá. E esse projeto fala especificamente sobre o cotidiano e a realidade desse povo. E a gente quis dar um recorte, ou seja, falar especificamente sobre corpos periféricos, corpos pretos, corpos femininos e corpos afeminados. E por isso que a gente trouxe tanto uma terapeuta negra quanto uma advogada negra para falarem sobre a realidade delas. E é por isso que a gente está aqui falando sobre essas coisas todas. Eu gostaria de perguntar se alguém aqui, tanto os meninos que estão aqui do lado quanto os que estão na roda,
se alguém, e eu queria que fosse bem sincero a resposta. Eu queria saber se algum de vocês acha que tudo que a gente falou é mimimi. Se é meio que desnecessário o que a gente falou. Pode falar, a gente não vai condenar vocês. Que bom que não, porque na verdade tudo que a gente falou aqui é pauta da nossa história. A gente precisa reconhecer a nossa história. Isa não está aqui simplesmente do nada, ela não brotou e virou advogada. Ela batalhou muito, assim como nós temos o direito de estudar em escola pública, porque muitas pessoas lá atrás batalharam para nós estudarmos em escola pública. Negros estudando, isso é uma conquista. Mulheres estudando, isto também é conquista. Por mais que nós não saibamos exatamente como se deu essa história. Então, assim, antes da gente se questionar da importância da coisa, vamos estudar um pouco, entender o processo até onde chegou, para a gente entender exatamente como foi isso, para a gente também não ficar alienado. E é só isso que eu queria falar. Agradecer mais uma vez a parceria da escola, foi muito importante e de muito aprendizado para todos nós, essa parceria nesse projeto. E lembrando que amanhã de manhã temos uma surpresa, que é o espetáculo Caranguejo, não percam, vai ser lindo, espero. E é isso aí. Nada, você falar alguma coisa? Lili? Só dizer que o espetáculo está muito maravilhoso. Foi um trabalho assim, incrível, em poucos dias, muito doloroso, hein, Júlia? Muito doloroso, está sendo ainda doloroso, mas está dando super certo, está com um elenco muito massa. E em breve teremos Caranguejo.2 montado aqui na escola. Espero que aproveitem a gente para poder fazer um trabalho massa. Eu quero muito trabalhar com todos vocês. E é isso. Já está chamado. Né? A Procris pediu para avisar para vocês que amanhã vai ter 2 sessões do mesmo espetáculo, que é o Caranguejo. E aí a primeira sessão vai ser feita no 3º horário para o 2º e 3º ano. E a segunda sessão vai ser feita após o intervalo para todos vocês que são 1º ano, não é isso? Perfeito. Então, essa segunda sessão vai ser uma sessão mais especial, digamos assim, porque depois a gente vai bater um papo com o elenco, vai falar algumas coisas sobre o processo, e aí é justamente para a gente encerrar bem bonitinho essa Semana Preta que a gente realizou aqui no Colégio Luiza Maim. E lembrando também que o mesmo espetáculo que a gente vai apresentar amanhã aqui na escola, aí a gente vai apresentar na Praça do Estádio Valdomiro Borges. Vocês sabem pelo menos onde é o estádio, né? Sabem pelo menos onde é a praça, pelo amor de meu pai. Pelo amor de Deus. A gente vai apresentar o mesmo espetáculo no sábado às 17 e 18 horas. Também serão 2 sessões. A gente vai apresentar 2 vezes. É de graça, obviamente, porque é ao ar livre. E vai ser lá na frente do estádio. E é só, né? A horário que é 17 e 18 horas. E estão todos e todos convidados. Quem gostar amanhã, convida os amigos. Quem não gostar, convida os inimigos. Quem desgostar ou não gostar, ou gostar também, convida para fazer número. É isso. Beijo, beijo.